Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Avatar, A Lenda de Korra, o dobrador de fogo mais forte. Parte 3. Capítulo 15. Usando 29.500 pontos de experiência, Shen aprimorou seu controle de Chi. Ele pulou 3 níveis. É controle de Chi até o nível 13, mais a capacidade de controlar o Chi com o pensamento, mais aumento da capacidade de controlar o fluxo sanguíneo, mais o Chi pode sair pelos dedos. O consumo de Chi diminuiu em 150%. A qualidade de Chi aumentou. O impulso físico aumentou. Ele agora conseguia canalizar Chi entre os dedos. Isso era algo que valia a pena procurar. Mas ele estava nessa situação de merda e não conseguia se concentrar nesse detalhe. Tentando algo diferente, pensou em usar o compartimento de armazenamento. Bastava tocar o objeto com a mão. As algemas prendiam seu dedo, impedindo de se mover. Assim que tentou, ouviu a notificação. Não é possível armazenar a base inteira? Aparentemente não era possível armazenar itens conectados a outros itens. Eles seriam contabilizados como um só. Por exemplo, não podia simplesmente armazenar a lâmina de uma espada sem o cabo. Shen respirou fundo, seu Chi circulando pelo corpo e aumentando sua força. A temperatura de seu corpo subiu, criando uma aura nebulosa ao seu redor. Seus músculos se tensionaram e as veias saltaram. Ele conseguia preencher seus músculos com a energia mística conhecida como Chi. Basicamente, ele a estava manipulando. Conforme seus músculos cresciam, ele sentia as algemas apertando mais. Respirou fundo e concentrou fluxo sanguíneo nos ombros, aumentando seu tamanho. As algemas apertaram ainda mais. O sangue fluía menos para seus braços, que ficaram mais finos. Sentindo um formigamento elétrico na mão, Shen puxou os dedos. Eles deslizaram pelo suor nas algemas e se libertaram. Shen moveu as mãos e aliviou a tensão em seus ombros. O sangue voltou a circular e seus dedos recuperaram a energia. Apontando os dedos para a algema em seus pulsos, Shen liberou uma chama intensa de cor púrpura escura. Ele mirou onde estava o buraco da fechadura. O fogo era forte e concentrado, derretendo o metal. Shen rapidamente aumentou seu poder e empurrou. Suas algemas se abriram e ele ficou livre. A área ao redor do seu pulso ficou vermelha. Parece que aumentar seu controle de Chi aumentou sua resistência. No entanto, ele ainda era um humano com pele e sentiu dor. Shen não emitiu nenhum som. Agora que suas mãos estavam livres, ele estalou os dedos e olhou para baixo. A única coisa que o prendia à parede eram seus pés. Não querendo sofrer o mesmo que sofrerá nos pulsos, Shen apontou a ponta dos dedos para a parede atrás das algemas em seus pés. Ele liberou uma chama intensa e criou um círculo ao redor dos pés. Como sua força havia aumentado com um único puxão, ele se livrou das algemas que prendiam seus pés. Shen sentiu uma onda de dor no pescoço. Ela havia sido causada pela dobra de sangue de Amon. Shen esteve muito perto da morte. Há quanto tempo estou aqui? Pensou ele. Estava faminto, com certeza, e sentia dor. Não havia trocado o curativo nas costas. Shen tinha um forte desejo de lutar mais uma rodada. No entanto, estava ferido. Ao olhar para as mãos, percebeu que seus pulsos estavam sangrando. O ferimento havia sido causado por sua ação anterior. Shen sentiu a boca secar. Shen pegou sua camisa esfarrapada e a rasgou em pedaços que enrolou em seus pulsos. Abriu o armário e pegou uma garrafa d'água. Ele sempre se certificava de manter uma sacola de comida e uma garrafa d'água ali. Depois de beber, decidiu ir embora. Não estava em condições de lutar com toda a sua força. Ele ainda tinha 15.500 pontos de experiência acumulada. Só podia fazer uma coisa com ela, aprimorar sua dobra de relâmpagos. Usando 10.000, ele recebeu esta notificação. Dominação de relâmpagos até o nível 15, grão-mestre intermediário, 0 de 50.000. Habilidades associadas aprimoradas, e mais habilidades associadas. Investida relâmpago por um curto período, o relâmpago aumentará a velocidade em 500% para o nível atual. O aumento de velocidade é de 100% para cada nível subsequente. Lâmina relâmpago, cria uma lâmina relâmpago capaz de perfurar quase tudo. Sabendo que havia perdido uma quantidade considerável de sangue, a prioridade de Shen era sair dali. Agora que ele era um grande mestre intermediário tanto na dobra de relâmpago quanto na de fogo, não deveria ter problemas para sair dali vivo. Shen apontou a mão para a porta. A chama negra saiu de sua mão e queimou o metal, derretendo. Controlando seu Chi para tornar seu corpo mais forte e mais rápido, Shen saiu correndo de sua cela. Ele não sabia para onde ir, mas sabia que precisava ir para algum lugar. Ao correr, ele percebeu que, com seu nível de controle de Chi, sua velocidade era cerca de 3 vezes maior que a original. Usando sua mais nova habilidade como grão-mestre dobrador de fogo, Shen aumentou sua velocidade. Chama-se passos de fogo e impulsiona sua corrida. Chamas roxas surgiram sob seus pés. A cada passo, uma chama intensa aparecia, aumentando ainda mais sua velocidade. Shen conseguia usá-la sem muito esforço consciente. Shen não sabia exatamente o quão rápido estava agora, mas percebeu que era de 5 a 6 vezes mais rápido. Ele deixou apenas um rastro de fumaça para trás. Um grupo de antidobradores apareceu em seu caminho. Shen, com seu Chi amplificado, tinha os sentidos aguçados. Ele moveu as mãos enquanto caminhava, lançando 2 arcos de fogo roxo contra os 5 homens. Eles foram pegos de surpresa e não conseguiram reagir. Apenas correram em direção a uma poça d'água que estava ao lado. Algumas pessoas notaram Shen e começaram a persegui-lo, mas eram muito lentas para ele. Shen parou ao se deparar com barras de metal.
Estavam a caminho de um lugar mais escuro. Shen percebeu que aquele lugar devia estar ligado a um túnel. Shen parou e lançou uma rede de raios contra as grades, derretendo-as em pouco tempo. Em seguida, aumentou sua velocidade com seu chi-fogo e saiu correndo. Logo encontrou outras grades. Atrás delas havia luz. Sem perder tempo, Shen lançou outro raio contra elas, derretendo-as. Assim que saiu, não olhou para trás. Shen cerrou os punhos e apontou para o chão. De seus punhos, duas chamas intensas surgiram, impulsionando-o para o céu. Quando apareceram sob seus pés, sua velocidade aumentou. Shen parou de fortalecer seu corpo com chi e, em vez disso, usou-o para aumentar o poder de seu fogo. Embora se sentisse bastante cansado e seu corpo carecesse de energia física, sua vontade de deixar aquele lugar era mais forte do que a fadiga. Shen transformou a chama roxa escura em uma chama amarela. Embora lhe faltasse qualidade, dessa forma ele poderia gerar uma quantidade maior, que era tudo o que precisava para voar mais rápido para fora daquele lugar. Como a Cidade República tinha prédios altos e luxuosos, ele conseguiu chegar ao seu destino. Seus pulsos começaram a sangrar, mas Shen não parou. Ele continuou. Em certo momento sua visão ficou turva. Atordoado por 2 segundos, Shen percebeu que estava caindo no chão. Ele lançou um raio de fogo para baixo, parando o movimento e caindo no meio dos carros. Uma motocicleta quase o atingiu. Ao virar a cabeça, ele viu uma linda garota alta de olhos verdes se abaixando e perguntando se ele estava bem. Espere, você não é o Shen do Probendin? Você está bem? O que ele queria dizer era: chame a ambulância. Não chamem a polícia. Essas foram as últimas palavras de Shen antes de fechar os olhos. Não era a primeira vez que ele perdia a consciência por causa de um sangramento, pelo menos não em sua vida anterior. Shen havia sido atingido por balas quando era Joseph. Sempre que alguém o via naquele estado, a primeira coisa que Joseph dizia era: não chame a polícia. E ele parecia ter levado esse hábito para sua vida atual. Velhos hábitos não morrem facilmente. Enfim, ele simplesmente dizia que queria dizer para chamar a polícia ou a ambulância, caso encontrasse alguma. Capítulo 16. Uma brisa fria atingiu seu rosto. Ele abriu os olhos e viu um teto desconhecido. Podem interrogá-lo agora, disse uma voz desconhecida. A visão turva de Shen clareou quando ele se lembrou do que havia acontecido. Amon o havia emboscado e sequestrado. Shen havia escapado, voando e carregando seus ferimentos durante todo o trajeto. Shen virou a cabeça para a esquerda, levantou a mão e olhou para o pulso. Havia uma pequena cicatriz ali, completamente curada. A dor nas costas desapareceu como se não existisse. Ele moveu o pescoço um pouco e estava perfeitamente bem. Ele olhou ao redor. Parecia que estava no hospital. Shen suspirou aliviado. Agora, seus ferimentos estavam completamente curados. Nos hospitais da Cidade República, trabalhavam curandeiros que utilizavam a dobra de água. A porta se abriu. Shen pôde ver Mira e Ina paradas ali, com uma expressão preocupada no rosto. Assim que Shen se sentou, percebeu que sua mão estava acorrentada à cama. De novo não resmungou Shen. Da porta, empurrando as duas garotas para longe, entrou uma mulher de meia idade, pálida e de cabelos grisalhos. Ela tinha cabelos na altura dos ombros, olhos verdes e pele clara. Parecia mais jovem do que era. Seu corpo parecia estar em boa forma, assim como a pele do seu rosto. Em sua bochecha havia 2 cicatrizes. Ele conseguiu identificar quem ela era. A chefe de polícia. Ela estava envolta em sua armadura de metal e roupas policiais cinza escuras. Bem, o Probender Shen está aqui. Ou devo te chamar de chama mística, disse ela, num tom impaciente e autoritário. Então, Mira te contou. Ou foi Ina, disse Shen, olhando para além da porta. Bem, ele não culparia seus companheiros de equipe se eles dissessem o que tinham ouvido naquela noite em que ele lutou contra os antidobradores. O chefe de polícia permitiu que ela aproximasse o rosto do seu. Ela franziu as sobrancelhas e disse em tom autoritário. Sou eu quem faz as perguntas aqui, rapaz. Tudo bem, mamãe. Shen revirou os olhos. Eu não sou sua mãe. E eu não sou seu garoto. Shen virou a cabeça. A propósito, preciso de alguns sanduíches, um refrigerante, café e alguns cigarros. Chega, disse ela. Primeira pergunta. Por que diabos a primeira coisa que você disse antes de desmaiar foi não chame a polícia? Shen baixou a cabeça, tentando se lembrar. Lembrou-se de ter sido recebido por um belo anjo e de alguma forma disse aquilo a ela. Velhos hábitos são difíceis de morrer. Ele suspirou. Deixe-me adivinhar. Velhos hábitos são difíceis de morrer, disse o chefe de polícia. O coração de Shen deu um salto, mas seu rosto não demonstrou nada. Lembrando-se de que a chefe Beifong era filha de Toph, ele sabia que ela podia sentir seus órgãos se estivesse em contato direto com o chão. Ele inclinou a cabeça para a beirada da cama. Os pés dela estavam descalços, o que significava que ela poderia saber se ele estava mentindo. Shen não sabia se sentiria confortável mentindo, mas sabia que não precisava. Não era isso que eu queria dizer. O que eu realmente queria dizer naquele momento era: chamem a ambulância, respondeu ele. Eu estava sangrando muito e disse algo que me colocou nessa situação. Acho irônico, sabe por quê? Por quê? Estou sendo interrogado por alguém que usa ferro. Shen se recostou na cama e suspirou. Veja a ironia. As pálpebras da chefe Beifong tremeram. Chega de sarcasmo. Você sabe por que está aqui, não sabe? Sim, respondeu Shen. Eu estava prestes a vir até você, mas você me abriu caminho. Você quer fazer perguntas sobre o movimento antidobra. E quer saber se eu sei de alguma coisa, como por exemplo, onde eles estão. Antes de mais nada, há quanto tempo estou fora?
Você ficou desacordado por 3 dias. Você sangrou até a morte e quase morreu. Honestamente, eu poderia te cobrar pelo incêndio que você causou na estrada. Mas o movimento antidobra está se tornando cada vez mais perigoso. Eles chegaram a atacar o Avatar. Entendo. 3 dias. Shen soltou um suspiro. Bem, estou encrencado? Ele olhou para a algema. Beifong balançou a cabeça. Dependendo das suas respostas. Por que eles te atacaram? Você roubou o dinheiro de Amon, como ele havia declarado. Eu não roubei. Todo o dinheiro que gastei foi ganho por mim mesmo. Tecnicamente, ele não roubou o dinheiro de Amon ou Agni Kai. Tudo que ele fez foi guardar aquele armário em seu depósito. Beifong assentiu com a cabeça. Por que eles queriam você? Shen suspirou. Para pagar minhas dívidas, eu lutava na clandestinidade. Meu título era Chama Mística. Eu era famoso e poderoso. Amon me incriminou pelo incêndio do templo de Agni Kai para poder me usar e conseguir mais seguidores. Usar você como? Antes de mais nada, Amon é um dobrador de sangue, disse Shen. Ele não se importou em revelar essa pequena informação. Dizer isso incomodaria Amon e, portanto, seria uma forma de vingança. Em segundo lugar, ele pode tirar a minha curvatura das pessoas. Ao tirar a minha curvatura diante do povo, ele demonstraria aos seus seguidores como impedir um homem perigoso de cometer crimes e como o mundo é belo. A chefe de polícia pareceu não acreditar nisso. No entanto, ela percebeu que ele estava sendo honesto. Ela soltou Shen das algemas com um gesto de mão. Bem, não há provas de que você tenha incendiado o local do Agni Kai. De qualquer forma, não acho que um dobrador de fogo consiga incendiar um lugar cheio de dobradores de fogo. Além disso, vi sua ficha. Você tem trabalhado diariamente na estação de energia, então posso te liberar desta vez. Parece que você está tentando mudar. Mas lembre-se disso, se você fizer alguma besteira ou se eu souber que você se envolveu em alguma briga ilegal, como brigar por mantimentos, vou garantir que você passe o resto da vida na cadeia. A clássica ameaça velada da policial que te libertou. De alguma forma ele me era familiar. Shen sorriu. Beifong. Chefe Beifong. A chefe de polícia enfatizou a língua. Chegue mais perto. Não quero que mais ninguém ouça isso. Ela aproximou o ouvido da boca dele e ele sussurrou. Tahorlo, o conselheiro, também é um dobrador de sangue, capaz de dobrar sangue mesmo sem a lua cheia. Shen decidiu que era o melhor momento para mudar o cânone. Além disso, ele está tentando dominar a cidade e manipulando todos. Não confiem nele. Ele usará o movimento antidobra para ganhar poder. Vocês serão como peões no jogo dele, e ele tentará se livrar de vocês. Ele é filho do homem de quem An tirou a dobra. Além disso, ele é irmão de Amon, mas eles não sabem disso. Amon, porém, sabe que Tahorlo é seu irmão. A atitude de Shen sempre foi, não é da minha conta. Agora que ele se machucou, era problema dele. Ele que assim fosse. Como você sabe disso? Disse ela, encarando Shen com os olhos arregalados. Você sabe que eu não minto, disse Shen, estendendo os braços. Escute meu conselho. Atraia Tahorlo para usar sua dobra contra alguém insignificante. Depois, aconselho que você o embosque e o acorrente com sua dobra de metal. Cubra os olhos dele. Shen conseguia se lembrar de como Amon o havia dominado com sangue movendo suas pálpebras. Ele havia deixado um homem de fora e não o trouxe. Hiroshi Sato. Ele foi o homem que apoiou o movimento antidobra e o fundador dos carros Satomobile. Ele havia perdido a esposa, que foi morta pelos Agni Kai durante a invasão à sua casa. Ele passou a odiar os que bebiam demais desde então. Se Hiroshi soubesse que Amon é um dobrador de sangue, ele se voltaria contra os igualitários. Shen nunca planejou derrotar os igualitários. Ele planejava deixar que Korra cuidasse disso. Mas agora que Amon o havia ferido, Shen certamente interferiria. Ele treinaria e até mesmo gostaria de se vingar de Amon. Preciso ir antes que alguma besteira aconteça, disse Beifong. Visitarei você mais tarde. Ela então se virou para o próximo policial. Traga a ele o que ele pediu. Franzindo a testa, ela saiu pela porta, empurrando as duas meninas para longe. Shen encarou o teto. Então ele havia ficado inconsciente por 3 dias. Ele se perguntou quanto tempo havia passado em Amon. Os colegas de equipe de Shen entraram. Ina e Mira suspiraram ao vê-lo livre. Então, como foi enquanto eu não estava aqui? Começou Shen. Eu estava preocupada com. Ina sentou-se ao lado dele e colocou a mão na perna dele. Mira sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. Não se preocupe com isso. Como você tem estado? Não consigo dormir desde que você foi levado. Ah, não se preocupe, disse Shen. Tudo aconteceu por um único motivo. Eles franziram as sobrancelhas. O universo simplesmente não vai permitir que você venha à minha casa, disse Shen, dando de ombros. Tudo começou quando ele quis convidar 2 garotas com bebidas, na esperança de que algo acontecesse. Bem, aconteceu uma coisa e não foi nada boa. Ao perceberem que ele estava brincando, eles riram. Bom, descanse bem. Precisa de alguma coisa, disse Mira. Sim, e aqui está. Shen se virou e bateu palmas. Um policial entrou pela porta com 2 sanduíches, refrigerantes e cigarros. Ei, a fumaça não vai prejudicar sua dobra de fogo? Perguntou Ina. A saúde mental é mais importante, disse Shen enquanto começava a comer seu sanduíche. Além disso, não temos dobradores de água para curar pulmões? Bem, descanse bem, disse Mira, suspirando. Capítulo 17. Como haviam lhe feito uma emboscada, Shen pensou em se vingar dos igualitários. Nada o deixava mais feliz do que atrapalhar seus planos e ver o que aconteceria com eles. Se Amon aparecesse em seu caminho novamente, melhor ainda. Shen faria questão de queimá-lo com um raio.
A propósito, quem me trouxe aqui? Disse Shen, lembrando-se de que uma garota bonita estava em seu caminho antes de desmaiar. A filha do dono da indústria Sato. Ela te trouxe para este hospital, disse Mira. Shen sentou-se, colocou o cigarro na boca e acendeu-o com o dedo. Ele não era fumante, mas os últimos dias tinham sido difíceis para ele. Entendo. Que bom, disse ele, ao ter uma ideia repentina. Ele poderia ir até a mansão dela e agradecê-la. Isso o aproximaria do pai dela, Hiroshi. Por que você está tão distraído? Perguntou Ina, vendo-o absorto em seus pensamentos. Ela faz o seu tipo? Tenho que agradecê-la. Shen se levantou. Ele olhou ao redor e viu que estava vestindo roupas de hospital. Não precisa, ela estava cumprindo seu dever como cidadã, disse Mira. Shen riu baixinho, estendeu a mão e bagunçou o cabelo dela. Ela baixou a cabeça e não disse nada. Apenas suas bochechas coraram um pouco. Sem boas maneiras, o que eu seria, disse Shen. Mas logo encontrou uma resposta. O que eu realmente sou. Além disso, você pode ir até minha casa e me trazer roupas? Ele sorriu para Mira. Sua casa? Ela regalou os olhos. Sim, a chave deve estar nas minhas calças. Acredito que os funcionários do hospital as tenham. Tudo bem. As garotas então saíram, deixando Shen sozinho para pensar em seu próximo passo. Shen estendeu a mão, invocando fogo e apagando-o em seguida. Geração de fogo mais de experiência? Fazer um pequeno treino enquanto esperávamos foi bom. Amon, da próxima vez que nos encontrarmos, um de nós morrerá. Shen determinou com um sorriso malicioso no rosto. Shen parou em frente aos portões de uma grande mansão. Ele já havia pedido permissão para encontrar Azami e agradecê-la, e o guarda lhe disse para esperar. Ele não conseguia parar de olhar para a enorme mansão. Esse era o sonho de Shen. Uma mansão enorme, uma conta bancária recheada e um monte de empregados fazendo tudo o que ele quisesse. Ele viveria uma vida fácil, sem se preocupar com nada. Ao pensar no que havia acontecido da última vez que decidirá se divertir, Shen soltou um longo suspiro. Da próxima vez, levarei as meninas para o quarto do hotel. Logo depois, o guarda chegou até Shen e disse: sinta-se à vontade para entrar. Por favor, siga-me, senhor. Obrigado. Shen fingiu ser uma pessoa bem educada e caminhou diretamente até a casa. Os grandes portões se abriram. Ele entrou. No meio do grande salão, havia uma mesa, e o mordomo estava de pé ao lado de uma moça alta. Ela era bonita, sem dúvida. Tinha longos cabelos negros, olhos verdes e canelas finas. Seu semblante era impecável, e seus lábios carnudos se curvavam num pequeno sorriso. Seu corpo era curvilíneo, com formato de ampulheta, seios fartos e cerca de 1,78 metros de altura. Shen se lembrou dela, pois ela foi a última pessoa que ele viu antes de desmaiar. Shen não sabia o que dizer, mas precisava dizer alguma coisa. Ei, eu só queria agradecer por você ter me ajudado. Oh, por favor, não precisa agradecer, disse ela. Na verdade, eu era sua fã, por isso a reconheci. Sua dobra de fogo é belíssima. Por favor, sente-se para tomar um chá. Shen ergueu as sobrancelhas. Foi? Bem, eu tive que considerar minhas opções quando você disse, não chame a polícia. Shen sorriu e interpretou as palavras dela como sarcasmo. O que eu quis dizer é para chamar a polícia. A melhor maneira de garantir que alguém chame a polícia rapidamente é dizendo para não chamar. Ao contrário da chefe Beifong, Azami não conseguia perceber se ele estava mentindo. Mas eu ouvi dizer que você me levou para o hospital. Sou muito grata por ter salvado minha vida. Não precisa agradecer. Era apenas meu dever. Ela acenou com a mão em frente ao rosto. Vejo que você está bem agora. Tudo graças a você, disse Shen. Ele olhou para o próprio corpo. Embora ela tivesse dito que ele estava em boa forma, ele havia perdido muito peso. Parece que ele precisa comer 6 vezes por dia para recuperar a saúde. Mas não acredito que você me enganou. Isso me magoa. Estou só brincando com você. Azami riu um pouco. Sou apenas fã de Probending. Não resisti à oportunidade. Entendo. Shen recostou-se. A propósito, eu também sou fã da empresa da sua família. Ah, sério? Que coincidência, disse ela. Meu pai ficaria feliz em saber disso. Sim, Shen mentiu. Sato Hiroshi é meu modelo. Sua ética de trabalho é incrível. Ele precisava atrair aquele homem para que ele viesse até ele. O mordomo, depois de servir o chá, virou-se e subiu as escadas. Então me diga, você vai jogar partidas novamente? Acho que vou adiar. Voltarei ao torneio, disse Shen. Isso seria triste. Ela tomou um gole de chá. Muitos te admirariam. Afinal, você tem um histórico perfeito de nocautes. Eu, particularmente, admiro isso. Eu também me sinto mal por isso. Mas acho que preciso de uma pausa. Sim, você teve uma semana difícil. Aliás, como está sua namorada? Acho que foi uma semana difícil para ela também, perguntou ela. Shen deu uma risadinha e disse, eu não tenho nenhum, então não vou me preocupar com isso. Você é solteira? De jeito nenhum. Com a sua fama, acho que você não teria dificuldades. Sim, mas passei a maior parte do tempo treinando e me mudando, então não tive tempo para entrar em contato com garotas. Ele deu de ombros. E você me tem. Ei, se você não se importar, gostaria de saber mais sobre o seu treinamento. Shen pousou a xícara de chá e olhou fixamente nos olhos dela. Ela estava convidando-o indiretamente? Shen nunca considerou iniciar um relacionamento. No entanto, se a ricaça Sato lhe oferecesse isso, que assim fosse. Ela é rica, bonita, faz o tipo dele e tem uma boa personalidade. Shen não se importaria nem um pouco de cozinhar e limpar, assim que ele resolver a questão com Amon. O único obstáculo é o sogro dele. Ele acabou de chamá-lo assim.
Sei lá. Contanto que consiga lidar com ele e virá-lo contra os igualitários, Shen pode melhorar as coisas para ele e Azami. Então está marcado um encontro, senhorita Sato, disse Shen com um sorriso irônico. Sim, é isso mesmo. Ela sorriu de volta. E pode me chamar só de Azami. Claro. Ela inclinou a cabeça. O contato visual se prolongou, ninguém disse uma palavra. Sabe quando as pessoas se encaram, o instinto primitivo se ativa. Dois meninos se encaram e podem até brigar. Um menino e uma menina, podem até se tocar, mas não vão brigar. Então, Azami, quem é o seu convidado? Disse uma voz masculina. Shen e Azami viraram a cabeça na direção da escada. Acima deles estava um velho vestindo roupas elegantes. Seus cabelos grisalhos e olhos castanho-avermelhados indicavam sua origem na Nação do Fogo. Azami tinha olhos verdes, mas à primeira vista parecia ser da Nação do Fogo. Ela parecia ter o melhor dos dois mundos. Ah, pai, este é o Probender de quem te falei. Azami apontou para Shen. Ele por acaso é seu fã. Fingindo um sorriso, Hiroshi parou em frente a Shen. Apertou a mão dele e disse, acontece que eu também sou fã do trabalho dele. Não é nada comparado ao que você conquistou. Ah, acredite em mim. O jeito como você acaba com seus inimigos é satisfatório. Inimigos? Shen sentiu que algo estava faltando ali. Eu quis dizer oponentes. Hiroshi riu. A mente de Shen lhe apresentou uma conclusão. Como os igualitários descobriram que ele havia roubado o dinheiro deles? Eles obviamente haviam sequestrado alguns sobreviventes do incêndio. Quem faria isso? A esposa de Hiroshi havia sido morta pelo Agnikai quando sua filha tinha cerca de 6 anos de idade. É por isso que ele odiava os dobradores. Ele não perderia uma oportunidade dessas de sequestrar alguns sobreviventes. Shen faria o mesmo se estivesse no lugar dele. Essa seria a conclusão mais lógica para explicar por que descobriram que era Shen. E por que a polícia não descobriu. Hiroshi foi o responsável. Eles sabiam que ele tinha roubado o dinheiro deles, de verdade. Então é como se Tobirama fosse fã de Itachi. Shen inclinou a cabeça e sorriu. Eu sabia o que você queria dizer. Hahaha. Então, onde você esteve, garoto? Eu estava bem entediado sem seus fósforos, disse Hiroshi. A propósito, posso obter sua assinatura? Azami chamou Hiroshi. Por que você não me traz papel e caneta? Como não havia nenhum criado por perto, ela era a única pessoa a quem ele podia pedir. Azami assentiu com a cabeça. Sim, pai. Então ela se virou e foi embora. Então, como estão os sobreviventes do Agnikai? As pálpebras de Hiroshi tremeram. Então ele disse, não faço ideia do que você quer dizer. Finja-se de ignorância se quiser. Eu sei que você está com os igualitários. Shen entrou na brincadeira. Não se preocupe. Não tenho nenhum interesse em me vingar de um peão enganado como você. Peão enganado? Hiroshi esboçou uma expressão furiosa. Mostre um pouco de respeito, seu dobrador imundo. Só porque você prestou um serviço útil a esta cidade, não significa que seja mais do que um ato de justiça pelas próprias mãos. Shen continuou. A propósito, você sabia que os antidobradores são liderados por um dobrador de água? Amon é um dobrador de sangue, filho do chefe do crime de quem a tirou a dobra. Shen sorriu quando o rosto de Hiroshi congelou. Eu lutei contra ele, e a única maneira que ele encontrou para vencer foi me dobrando sangue. Ele achou que eu escaparia. Não só isso. Ele está tentando realizar o sonho do pai. Ele está tentando controlar a cidade. Ele quer tirar a dobra dos dobradores. Enquanto isso, os não dobradores originais o verão como um herói e permitirão que ele controle o mundo deles. Eles são apenas peões. Sinto pena dos tolos que estão sendo usados por ele. Como você, Sr. Sato. Shen sorriu calmamente para ele. A testa de Hiroshi suava enquanto ele encarava os olhos de Shen. Sinceramente, eu teria me vingado de toda a gangue antidobra. Mas vocês são meros peões, liderados por alguém contra quem vocês lutam. Venham conversar comigo em minha casa se algum dia se convencerem. E então, provavelmente, me dê sua filha e sua riqueza, e seremos uma grande família feliz. Ora, nada é de graça na vida. Nem o que você recebe, e definitivamente não o que você dá. Papai, aqui está. Azami chegou. Hiroshi esboçou um sorriso e se virou para Azami, recebendo a caneta e o papel. Quando estava prestes a assinar, sua mão começou a tremer. Azami percebeu. Pai, você está bem? Sim. Estou exausto com todos os negócios em que estou trabalhando, assegurou Hiroshi. Você deveria cuidar da sua saúde. Você não quer deixar sua filha triste, comentou Shen. Obrigado pelo conselho, vou levá-lo em consideração. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 18. Posicionado à direita, Shen encarava a equipe adversária. Ele estava na arena de Probending. Embora não fosse obrigado a estar ali, precisava adquirir o máximo de experiência possível antes de enfrentar Amon. Ele teve sua primeira noite de sono após sair do hospital. Acordou de muito mau humor. Amon apareceu em seus sonhos, e Shen se sentiu impotente. Tem certeza de que consegue lutar? Sussurrou Mira. Você perdeu muito peso. Não deveria estar em casa descansando? Não pense demais nisso, disse Shen. É só uma rodada. Ele não era o mesmo lutador das últimas 2 semanas. Ele era um grão-mestre intermediário de acordo com o sistema. Ele havia percebido que subir do nível 12 para o 13 é muito diferente de subir do nível 3 para o 4. Não só exige muita experiência, como também é bem recompensador. O árbitro anunciou o início do duelo. Shen não diminuiu o ritmo e desferiu 2 golpes rápidos.
Seu fogo tornou-se azul claro, quase violeta, e atingiu o primeiro oponente, lançando-o para fora do ringue. Enquanto um jato de água se aproximava, ele desferiu um golpe ascendente, criando uma pequena rajada de fogo que vaporizou a água. Em seguida, aplicou um chute lateral, lançando uma rajada de fogo que arremessou a dobradora de água para fora do ringue. O dobrador de terra, o único que restava, olhou nos olhos de Shen. Ao ver aquele olhar de horror, Shen não teve piedade. Mas quando estava prestes a atacá-lo, o homem correu para o lado e saltou do ringue. Incrível! Um novo recorde! Depois de ficar ausente por um longo tempo e perder peso, Shen está ficando ainda mais feroz. Estou curioso para ver como ele se sairá no torneio. Ignorando os comentários, Shen notou algumas veias saltando em seu rosto. Ele estava furioso com o dobrador de terra que havia escapado. Muita experiência se foi assim, de repente. O sistema não considerará a rendição como uma vitória. Droga! Ele cerrou os punhos. Se ele não conseguir ficar mais forte rapidamente, então talvez não tenha chance contra Mon caso o ataque da próxima vez. Embora tivesse contado alguns detalhes ao chefe de polícia, e até mesmo manipulado Sato, nada estava garantido. O único aliado em quem Shen confiava era o poder. A mais 5.000 de experiência. Você subiu para o nível 16, 1.000 de 60.000. É mais 5.000 de experiência acumulada. Dominação do fogo mais 3.000 de experiência? Shen, você deveria dar uma chance para suas colegas de equipe fazerem alguma coisa. Mira fez beicinho. Eu não estou me divertindo assim. Se você pensa assim, procure outro adversário para a próxima luta. Não vou perder meu tempo aqui. Shen tirou o capacete e saiu da ponte. Não faz sentido lutar neste lugar. Ele prefere ir lutar no subterrâneo. Talvez provocar uma briga com outra gangue lhe dê a experiência que ele precisa. Espere. Me desculpe. Eu não quis dizer isso. Mira correu atrás dele. Me deixe em paz. Shen não estava irritado com ela. Ele estava de mau humor. Por favor, eu estava brincando. Venha, deixe-me convidá-lo para uma refeição. Podemos resolver as coisas. O comentarista teve que dar o seu toque pessoal. Espere aí. Parece que alguém está de mau humor. Bem, não dá para culpá-lo. Aquele dobrador de terra escapou. Ele deve estar furioso, já que sua sequência perfeita de nocautes foi arruinada. Shen estava sentado em um restaurante. Diante de sua mesa, havia muitos alimentos, carne, legumes e frutas. Mira estava na frente dele com um sorriso irônico. Ela precisava convidá-lo para o restaurante para que ele não abandonasse a equipe. Shen era uma pessoa que raramente demonstrava qualquer emoção. Às vezes, ele lidava com a situação com sarcasmo. Mas ele havia sido sequestrado e lutou contra um dobrador de sangue, chegando a ter o pescoço quebrado em algum momento. Ela deveria ter considerado a possibilidade de ele estar se recuperando do choque. Shen tinha aquela expressão rígida. Ele pegou a comida e começou a comer. Engoliu, comeu e bebeu, sem dar sinais de que ia parar. Virou-se para o garçom e pediu mais antes de comer novamente. Está tudo bem agora? Perguntou Mira, percebendo seu apetite. Sim, estamos bem. Ina respondeu, estendendo a mão sobre a mesa. Mira deu um tapa na mão dela. A sua não. Shen assentiu levemente com a cabeça e começou a comer novamente. Ao ver o quão magro ele havia ficado, ela pôde entender por que ele estava comendo. Ele não comia há 5 dias. Além disso, havia perdido sangue e sofrido vários ferimentos. De alguma forma, seu jeito bárbaro de comer o fazia parecer fofo. Ela apenas observava e inclinava a cabeça. Então, Shen, essa chama roxa clara é o motivo pelo qual você é conhecido como fogo roxo? Perguntou Ina. Sim, disse Shen, antes de pegar sua bebida. Não incomode o rapaz, deixe-o comer, disse Mira. Não estou. Só estou perguntando sobre ele. Você é que está incomodando, respondeu Ina Mira. Às vezes, Mira desejava poder estrangular Ina para que ela se calasse. Sinto muito por estar incomodando. Então você paga por isso, disse Mira, apontando para os pratos que estavam sendo retirados da mesa. Afinal, eu só estou incomodando mesmo. Ina ficou paralisada. Você não sabe levar uma brincadeira na esportiva, né? Não posso. Estou satisfeito. Shen deu um tapinha na barriga. Embora estivesse cheia, estava diminuindo rapidamente enquanto seu corpo se recuperava. Obrigado pela refeição. Shen deitou-se de costas. Espere aí, como é possível disfarçar comida tão rápido? Disse Mira, com os olhos fixos na barriga dele. O metabolismo humano aumenta quando as pessoas ficam muito tempo em jejum e depois se exercitam. Acabei de concluir uma série de batalhas e estou pronto para mais. Meu corpo sabe disso. Relaxa, não precisa ficar toda tensa, disse Mira. Que tal a gente pegar umas cervejas e beber alguma coisa no seu apartamento? Foi um convite indireto. Quem sabe o que poderia acontecer se elas ficassem sozinhas na casa dele, bêbadas? Mira pensou que o único obstáculo era sua colega de quarto. Ina virou o rosto e deu um sorriso irônico para ela. Obviamente, ela sabia o que Mira estava pensando. Desculpe, preciso descansar. Não vou beber neste período. Shen recusou enquanto limpava a boca. Obrigado pela refeição. De nada. Mira sorriu ironicamente. Acho que ele não vai beber com ela e transar com ela. Que pena. Bom, pelo menos esse bonitinho mudou de ideia sobre sair da equipe. Shen estava em uma das arenas clandestinas. Como era conhecido e tinha um título atraente, conseguiu uma vaga. Ele havia feito um acordo com o dono do ringue ilegal, dizendo que lutaria sozinho contra seus 5 melhores dobradores e venceria, apostando 1 milhão de yuans em si mesmo. O dono da arena hesitou em aceitar a luta, antes de conceder a oportunidade ao Chama Mística.
Shen era muito bom em probending, mas lutar em um local subterrâneo era outra história. Não havia regras nem preocupações com a segurança dos lutadores. É claro que existem regras no submundo. No entanto, elas não foram criadas para te proteger, mas sim para evitar que a luta se tornasse entediante. Existem regras como a de que dobradores de água não lutam em noites de lua cheia, e que dobradores de fogo não podem usar seus poderes de relâmpago desde o início. Às vezes, o proprietário da arena pode anunciar uma condição especial em que as regras podem ser quebradas. Shen foi para a arena. Ele teve permissão para usar a dobra de relâmpago desde o início. A multidão apostou seu dinheiro na equipe contra Shen, que assumiu sua posição de luta. Alguém lançou um raio contra ele, que Shen absorveu. Apontando rapidamente os dedos para eles, Shen lançou uma rede de raios, composta por 6 descargas elétricas. Os oponentes não conseguiram reagir a tempo, foram eletrocutados e caíram. É mais 15.000 de experiência? É mais 15.000 de experiência acumulada. Dominação de relâmpagos mais 7.000 de experiência? Shen estalou os dedos que estavam um pouco dormentes. Atualmente, ele pode ser considerado o melhor dobrador de raios do mundo. Ele saiu do ringue sob o olhar de choque da plateia. Shen encontrou o dono no caminho e recebeu seu dinheiro de volta. O dono parecia muito feliz com o resultado. Todos perderam suas apostas. Era um sonho realizado. Shen ganhou 1 milhão de yuans. Ele saía carregando uma sacola no ombro. Ao sair, sentiu um leve toque no ombro. Estava prestes a liberar sua armadura de relâmpagos, mas ouviu a voz familiar e parou. Bem, eu já não te disse o que faria com você se te pegasse participando de partidas ilegais? Chefe Beifong. Era a filha de Toph. Ele se virou para ela e deu um pequeno sorriso. Agora que ele havia nocauteado 5 pessoas e adquirido uma boa quantidade de experiência, estava de bom humor. Além disso, o fato de Mira ter pago o jantar para ele o deixou mais feliz. Ele se sentiu um pouco mal por ter gritado com ela no ringue. Ele compensaria isso mais tarde. Responda-me, você se lembra? Primeiro, não acho que você seja minha mãe para me perseguir, disse Shen. Segundo, eu me lembro bem. Tecnicamente, eu não estava brigando. Eu estava ensinando alguns jovens com firmeza e amor a se afastarem das brigas clandestinas. Com licença, como é que eletrocutá-los iria ensiná-los isso? Shen deu um sorriso irônico. Eles ficariam tão humilhados que não teriam coragem de mostrar a cara de novo. E você estaria voltando para casa com isso. Uma adaga se estendeu de sua braçadeira. Ela a usou para dar um tapinha na bolsa no ombro de Shen. Shen segurava a bolsa que continha 1 milhão de yuans. Ah, isso? É para ensinar as pessoas a não jogarem. Estou cumprindo meu dever como bom cidadão. Inacreditável. Ela suspirou e virou o rosto. Vamos para o seu apartamento, preciso conversar com você. Considere-se com sorte por eu não ter tempo para te prender. Ao perceber que ela estava indo para a casa dele, Shen pôde supor que uma de duas coisas havia acontecido. Primeiro, ela queria dar uma olhada no apartamento dele e talvez esteja com tesão. Em segundo lugar, ela seguiu o conselho dele de investigar Ta-Horlo e descobriu algo sobre o qual não pode falar na delegacia. É óbvio que ela o seguiu até aquele lugar para lhe pedir algo. Foi assim que ela descobriu que ele estava brigando. Então, você assistiu à minha partida? Perguntou Shen. Nada mal, respondeu ela, sem demonstrar qualquer emoção. As duas caminharam até um carro que a chefe de polícia havia trazido consigo. Capítulo 19. A chefe Beifong estava sentada na sala de estar. Shen estava na cozinha, trazendo algumas xícaras de chá. Usando sua dobra de fogo, ele aqueceu o chá num instante e o colocou diante dela. Lin Beifong não era o tipo de mulher que esperava pelo chá. Ela geralmente ia direto ao ponto. Era assim que Shen a conhecia da série A Lenda de Korra. Ao perceber a paciência dela, ele soube que teriam uma longa conversa. Você tem um lugar bonito. Comprou com o dinheiro que ganhou nas lutas clandestinas? Perguntou ela com um tom sério. Suspirando ao olhar para a chefe de polícia, Shen sentou-se em frente a ela. Você pode conferir minha renda. Ganho cerca de 10 mil com a usina de energia. Além disso, tem meus ganhos na arena. Acho que não é ilegal eu comprar uma casa. Shen deu de ombros. É assim que se lava dinheiro, disse ela, mantendo contato visual por um longo tempo. Shen ergueu uma sobrancelha. Ela o encarava agressivamente, como se fosse uma prostituta que ele usasse sem pagar. Não, o olhar dela é pior. Por que você está me olhando desse jeito? Não se preocupe. Você é apenas um jovem imprudente. Vou lhe dar uma boa lição mais tarde, disse ela. Por agora temos assuntos mais importantes. Shen colocou uma perna sobre a outra e tomou um gole de seu chá. Então você investigou minhas palavras. Sim, disse ela. Verifiquei sua história. Aparentemente, o pai de Ta-Horlo, Yakone, fez uma cirurgia e foi para o Polo Norte. Alguém sabia seu novo nome. E parece que Ta-Horlo é filho dele. Você também está certo. Ele está manipulando todo mundo e tem informações comprometedoras sobre a maioria dos figurões. Não posso nem confiar nos meus homens com as informações que você me passou. Por algum motivo, você é o único que parece não estar sendo manipulado por ele. Shen assentiu com a cabeça. Ta-Horlo, o irmão de Amon, tem contatos na polícia. Beifong percebeu isso, e foi por isso que veio até ele. Você acredita que ele seja um dobrador de sangue? Perguntou Shen. Tenho certeza, respondeu ela. Mandei um dos meus homens confortá-lo a sós. Depois de acorrentá-lo com sua dobra de metal, Ta-Horlo moveu os olhos. Nocauteou-o com um olhar. Pobre Fong já sofreu o suficiente. Depois, Ta-Horlo o trancou e o levou para um lugar escondido na montanha.
Fiz questão de libertar aquele homem. Ele agora é testemunha. E por que você está me dizendo isso? Perguntou Shen. Bem, mesmo que eu quisesse acabar com ele, precisaria de um monte de gente. Não posso simplesmente atacar um membro do conselho. Além disso, ele nocautearia todo mundo com facilidade. Ela suspirou e disse, aparentemente pelo que ouvi e vi, você é o melhor dobrador de relâmpagos que já vi. Contra um dobrador de sangue, precisamos ser mais rápidos que ele. Por mais que eu deteste pedir ajuda a ratos do submundo, você parece estar no caminho da redenção, então pensei em lhe dar uma chance. Sabe que você pode simplesmente dizer, por favor, disse Shen divertida. Ela poderia perguntar diretamente a ele. Por que se preocuparia com o discurso indireto? A pálpebra de Lin tremeu. Ela olhou para Shen como se ele a tivesse ofendido. Diga-me apenas se você está dentro ou não. Ela elevou a voz. Shen inclinou a cabeça para trás e esfregou a orelha com o dedo mínimo. Ele pensou um pouco. A atitude dele geralmente era do tipo, isso não é da minha conta. No entanto, como sua segurança pessoal estava incluída, isso fazia parte de seus negócios. Ajudar Beifong a conquistar Ta Horlo garantiria os benefícios de Shen. Ele tinha certeza de que derrotar uma dobradora tão poderosa quanto Ta Horlo lhe proporcionaria uma grande experiência. Ta Horlo é mais forte que o Avatar quando não está em seu estado Avatar. Além disso, isso magoaria Amon. Eu topo, desde que você aceite minha proposta. Que acordo? Você não vai me jogar na cadeia da próxima vez que me pegar lutando na clandestinidade. Sabe, eu posso te dar uma surra só por essa bolsa. Ela tem 1 milhão de yuans. Até eu só posso sonhar com uma quantia dessas. Ela disse, irritada com a oferta dele. Ela parecia ter uma personalidade forte e era leal ao trabalho. Não deixe o dinheiro te dominar. Você se refere a este dinheiro. Para mim, não é importante. E como você vai provar isso? Shen segurou a bolsa, abriu o compartimento e liberou fogo da mão. As chamas envolveram a bolsa que desapareceu num instante. Beifong arregalou os olhos. Você percebe que acabou de jogar fora 1 milhão de yuans? Sim, eu sei, disse Shen. Também enriqueci todos na cidade sem que eles percebessem. E isso tem a ver com o meu acordo. Respirando fundo. Tudo bem, vou te dar uma chance. Se eu te pegar brigando 2 vezes, você vai direto para a cadeia. Para mim já basta, embora eu duvide que você consiga encontrar provas contra mim. Ela semicerrou os olhos. Você não tinha ninguém para te disciplinar. Desculpe, vovó. Shen deu de ombros. Sinta pena por ser você mesma, ela respondeu. Ha ha ha. Shen riu, achando a atitude dela engraçada. Vendo que ela estava ficando cada vez mais irritada por ele estar zombando dela, ele respirou fundo e disse. A propósito, o que vem a seguir? Que bom que você está pensando nisso. Ela pegou a xícara de chá e tomou um gole. Neste momento, vou contatar Tenzin. Vamos confortar Ta Horlo com o meu homem. Lutaremos contra ele enquanto você fica a uma distância segura. E na pior das hipóteses, preciso que você use seu raio. Acredite em mim, embora você me irrite às vezes, você é a única opção para garantir essa operação. Farei o meu melhor, disse Shen. Mas quando? Observar Ta Horlo quando ele usasse a dobra de sangue ensinaria a Shen como ela funciona. Ele poderia então descobrir uma fraqueza em Amon. Ainda não está decidido. Você tem uma agenda apertada? Ela perguntou. Tenho um encontro marcado com Azami Sato. Deixe-me adivinhar. Ter uma namorada rica e importante faria sua vida feliz. Ei, não me reduza a uma pessoa gananciosa, disse Shen. Acabei de gastar 1 milhão de yuans. Lin colocou o dedo na testa dele. Você acha que eu não sei que você usou um truque? Já estive no circo muitas vezes e sei que você escondeu o dinheiro em algum lugar. Droga, o instinto policial dela estava funcionando bem. Fique à vontade para revistar meu quarto. Shen estendeu a mão. Fique à vontade. A armadura metálica de Lin se afastou de seu pé. Ela bateu o pé no chão. Shen sabia que com aquele truque, ela conseguia ver todo o prédio e seus ocupantes. Lin olhou furiosamente para Shen. Diga-me, como você fez isso? Onde está o dinheiro? Eu não faço ideia. Eu sei que você está mentindo. Desapareceu deste mundo. Shen riu dela. Ele estava falando a verdade, mas ela sabia que o dinheiro estava em outro lugar. A forma como ele se expressou dificultou as coisas para ele. Como ex-membro da máfia, ele conhecia esta verdade. Não importa o que a polícia saiba, o que importa é o que ela possa provar, qualquer que seja. Shen terminou de golpear 3 discos de terra, explodindo-os. Em seguida saltou dando uma cambalhota para trás. Com um gesto de mão criou um arco púrpura que vaporizou a água que vinha em sua direção. No momento ele estava na academia treinando com seus companheiros de equipe, que estavam nervosos com o torneio. Você está ficando cada vez mais forte. Shen, por que você sempre escondeu essa sua chama? Perguntou Ina. A resposta óbvia seria ele ser um grão-mestre. Shen disse, tenho lutado contra mais dobradores no submundo do que praticando prodobra. Contra esses caras, você só fica mais forte. Além disso, escondi minha chama para que o Agni Kai não descobrisse que eu praticava prodobra. Agora que eles se foram e a polícia sabe do meu título, não faz sentido escondê-lo. E você disse que era só um novato quando entrou para a nossa equipe. Mira suspirou enquanto chutava um monte de discos de terra nele. Shen cercou fogo ao seu redor, destruindo os discos. Quando o fogo se extinguiu, ele ouviu a notificação. É dominação do fogo mais 200 de experiência? Ele vinha treinando há muito tempo, e era assim que sua dobra de fogo se desenvolveu. Dominação do fogo nível 15 grão-mestre intermediário, 10.000 de 50.000. Geração de chamas até o nível 13, 1 de 20.000.
mais chama sombreada em preto. Ao ouvir a notificação, ele ficou um pouco ansioso para testar seu fogo. As garotas querem ver meu fogo mais intenso. Nós vimos. Aquele fogo roxo escuro, não é? Aquele que você usou para queimar as roupas daquele homem, disse Ina. Até eu tenho medo dele. Sim. Mas e isto? Shen abriu a mão. Dessa vez surgiu uma chama negra misturada com roxo. Parecia mais quente que a anterior. No entanto, isso consome muito chi. Felizmente, seu controle de chi era alto o suficiente para suprir a demanda do fogo. Você pode usar isso no torneio? Não deveria ser ilegal, comentou Mira. Sim, mas pode ser letal. Shen apertou a mão dele e o fogo ficou violeta. Era menos intenso que o roxo e o roxo escuro. Mesmo assim, era muito superior ao fogo comum. A propósito, você tem algum compromisso mais tarde? Sim, tenho um encontro, respondeu Shen a Mira, que baixou a cabeça. Vamos treinar mais tarde. Por agora, preciso ir tomar um banho. Certo, te vejo lá, respondeu Mira em tom baixo. Ina, por outro lado, inclinou a cabeça. Você, sair no encontro. Uau, nunca pensei que isso pudesse acontecer a qualquer momento. Ei, sou hétero. Eu te ofereci para sermos amigos com benefícios e você aceitou. Mas nós nunca transamos, disse Ina, apenas para levar uma pancada na nuca de Mira. Isso se deve aos igualitaristas, disse Shen, cerrando os dentes. Sabe, podemos tentar fazer isso de novo, disse Mira, respirando fundo. Quando Shen viu o rosto dela, percebeu que estava ficando vermelho. Ele caminhou até ela e deu um tapinha na cabeça dela. Ele gostava daquela garota, mas não era a primeira vez que Shen gostava de alguém, e nem seria a última. Ele já tinha tido muitas experiências assim em sua vida anterior, e já havia superado isso. Claro, assim que eu terminar meu encontro, disse ele. Quem é ela? Perguntou Mira, sua atitude mudando assim que Shen insinuou a existência de uma possibilidade. A chefe de polícia. Tenho um encontro com ela hoje à noite. Isso mesmo, o encontro dele com ela é depois do encontro com Azami. Lin ligou para ele esta manhã e disse para ele estar pronto para a reunião do conselho hoje à noite. Aquela velha. Mira e Ina congelaram. Shen não se deu ao trabalho de explicar e saiu da academia. Capítulo 20. Shen saiu do apartamento. Ele havia tomado banho e agora vestia uma camisa branca, calças pretas e um longo casaco de couro preto. Como vinha fazendo 6 refeições por dia nos últimos dias, ele recuperou peso. Seus músculos estavam mais definidos e ele parecia estar em boa forma. Em frente ao prédio dele, um carro parou. Shen, por aqui. Azami estava no banco de trás e acenou para ele. Você está bonito. Seus olhos percorreram seu corpo, do rosto dele. Que bom ver que você voltou à forma. Obrigado, disse Shen. Entrem. Shen entrou no carro e o motorista começou a dirigir. Azami olhou para o rosto de Shen e sorriu. Shen retribuiu o sorriso levemente. Então, para onde você quer ir? Perguntou Azami. Eu estava pensando em ir ao parque. Você gostaria de ir? Disse Shen, sem saber se estava sendo estúpido ou não. Já fazia muito tempo que ele não namorava ninguém. Em nenhuma das duas vidas. Mas ele logo relaxou. Quando se namora uma garota, você não está tentando seduzi-la. Presentes e flertes não são a sua praia. Você simplesmente se oferece, e se ela gostar de você, vocês dois estão prontos para seguir em frente. Os presentes e os flertes mostrariam a sua personalidade. Mas ele precisava levar em conta que Azami não era como as outras garotas. Ela havia sido criada em uma boa casa, não tinha mãe. Ela tinha um bom código moral, como foi mostrado na TV, e se opunha ao pai para fazer o que achava certo. Isso a tornava, de certa forma, oposta a Shen, cujo código moral era diferente. Ele era mais leal a si mesmo do que a um ideal. Mas os opostos não se atraem? Claro. Ela sorriu. Shen recostou-se no assento. Isto é confortável. Ela deu um tapinha no ombro dele. Então me diga, como foi seu dia? Ontem à noite sua briga foi épica. Obrigado. Acho que meu dia foi bom. E você, me conte sobre você. Nada demais. Eu costumava ajudar meu pai. Azami começou a falar sobre si mesma, enquanto Shen apenas ouvia sentada. Azami parecia ter uma boa personalidade. Ela era confiante e uma boa moça. Sorrindo e entregando-lhe o sorvete, Shen sentou-se ao lado de Azami em um banco público. Os dois contemplaram a natureza verdejante ao redor. Muitos casais passeavam de mãos dadas. Azami continuou falando, e Shen deu apenas algumas informações básicas sobre si mesmo. Ele não podia simplesmente ir a um encontro e dizer ei, eu fazia alguns trabalhos no submundo e blá blá blá. Então acabou falando sobre sua carreira. A propósito, como você acabou desenvolvendo boas habilidades de dobra? E por que sua chama é tão diferente das outras? O homem que me criou costumava dizer que eu sou talentoso. Shen mentiu. Ele não tinha pai, não tinha família. Oh, quem é esse? Não me lembro de nada além de que ele me ensinou que sei. Se considerarmos que o homem que criou Shen faz parte do sistema, então ele não estava mentindo. E provavelmente estava sendo mais provocante ao atribuir um gênero ao sistema. Desculpe por isso, disse Azami. Um leve rubor surgiu em suas bochechas quando ela o encarou nos olhos. Ela tocou o cabelo e o jogou para trás. Esses dois sinais indicavam interesse. Se ela demonstrasse mais um, ele partiria para o beijo. Eles já tinham conversado o suficiente, e Shen estava ficando entediado com o encontro. Intrigado com o motivo do rubor dela, Shen percebeu que ambos estavam sentados muito perto um do outro. A coxa dela estava encostada na dele, e ela não se afastou. Shen sentiu um calor percorrer seu corpo, deixando-o num estado de espírito em que era difícil pensar.
A propósito, Azami, tem uma pergunta, perguntou Shen. Sim. Você já beijou algum garoto? Perguntou Shen, olhando-a diretamente nos olhos. Se ele não demonstrasse interesse sexual por ela, temia ser colocado na zona da amizade. Não, eu nunca namorei ninguém. Você? Azami balançou a cabeça. Quando seus olhos se voltaram para os lábios de Shen, um leve rubor começou a se espalhar por seu rosto. Shen inclinou a cabeça para o lado. Não, mas sempre tive curiosidade de saber como é a sensação. Azami ergueu os olhos para os dele, percebendo que ele a encarava pelos lábios. Ela retribuiu o olhar. Eu também estou curiosa, ela sussurrou suavemente. Inclinou a cabeça, aproximando lentamente o rosto do dele. Era um sinal. Colocando a mão atrás da cabeça dela, Shen se inclinou sobre ela. Ele a beijou. Shen sentiu um doce torpor. Azami tinha um cheiro bom e um toque agradável. Ao pensar em como ela era bonita, sentiu um leve arrepio subir a virilha. Azami fechou os olhos e retribuiu o beijo, envolvendo os lábios que deslizavam sobre a língua dele, antes de se entregar a mais beijos. Quando eles se afastaram, um som de mua se espalhou. O rosto de Azami estava completamente vermelho, e Shen apresentava uma leve vermelhidão no rosto. Isso foi bom, disse Azami, sem conseguir terminar a frase, pois precisava recuperar o fôlego. Assim que seu rubor se estabilizou, ela sorriu para o rosto de Shen. Ele teve que admitir, aquele foi um beijo muito bom, e ele queria dar mais beijos. Azami pareceu gostar, retribuindo o beijo com mais intensidade do que ele. Não sei. Você não quer? Azami inclinou a cabeça com os olhos arregalados. Acho que quero sentir mais essa sensação para compreendê-la bem. Shen sorriu maliciosamente para ela. Seu raposinho astuto. Ela deu um leve soco no ombro dele. Como tinham alturas parecidas, ela conseguiu alcançá-lo facilmente para outro beijo enquanto o guiava. O encontro chegou ao fim. Shen e Azami estavam de mãos dadas no táxi, voltando para a mansão dela. Então, Azami quebrou o silêncio. Quando vamos nos encontrar de novo? Você conhece minha casa e eu te dou meu telefone. Me liga, disse Shen. Normalmente, ele pegaria o número da garota. No entanto, ela era uma garota rica que ajudava o pai a administrar a empresa. Obviamente, ele ficaria na linha de espera se decidisse ligar. Ela sorriu quando ele lhe deu o número de telefone. Estou curiosa para saber sobre o seu lugar. Por favor, visite-me sempre que quiser, disse Shen. Ain, ain. O motorista fingiu tossir algumas vezes enquanto consertava o retrovisor dianteiro. A propósito, meu pai parece estar muito curioso a seu respeito desde aquele dia. O que você fez com ele? Shen deu de ombros. Eu tenho a mesma dúvida. Talvez ele seja do tipo superprotetor. Não sei. Ele sempre me apoiou, mas eu nunca namorei um rapaz antes. Acho que você tem razão. Logo em seguida, o carro parou em frente ao prédio de Shen. Até logo. Ele deu um beijo de despedida em Azami antes de se virar. O carro seguiu viagem enquanto Shen colocava as mãos nos bolsos. Sim, isso foi ótimo. Shen tirou a mão do bolso, cerrou o punho e a ergueu para o céu, antes de escondê-la novamente. Ele não queria que ninguém o visse. Vejo que seu encontro foi ótimo. Acredito que você não quer me fazer esperar para sempre. Assim que Shen estava prestes a entrar no saguão, notou uma mulher de cabelos grisalhos esperando por ele. Lin Beifong cruzou os braços e o encarou com uma expressão divertida. Quando Shen olhou para ela, ela cerrou o punho e o ergueu. Ela fez exatamente o movimento que ele fazia quando vencia uma partida de pro-bending. Era como se ela estivesse zombando dele. Muito bem, chega disso, disse Shen. Ele estava de bom humor e já tinha se divertido o suficiente. Acho que você é só um garoto, afinal. Ela suspirou. Vamos lá. Vamos encurralá-lo esta noite. Tudo bem, disse Shen. Entre no carro. A essa altura, ele já conhecia o carro de Lin e entrou nele assim que chegou à estrada. Então, nós vamos para Tarrolo. Quando Lin assumiu o volante, ela disse, sim, mas primeiro precisamos conhecer algumas pessoas. Quem? Tenzin e o maldito Avatar, disse Lin, com a pálpebra tremendo um pouco. Capítulo 21. O chefe de polícia chegou ao centro da cidade. Eles estavam em frente ao prédio mais alto. Era ali que o conselho deveria estar. Lin deu a volta no prédio e disse, saiam daqui. Shen não respondeu. Fechou o casaco e saiu. Lin então desceu do carro e disse, vamos embora. Shen colocou as mãos nos bolsos. Ele não fez nenhuma expressão e a seguiu. Ele parou ao ver duas pessoas. Uma delas era um homem careca, vestido com roupas de monge e com uma tatuagem de flecha na cabeça. Era alto, com cerca de 188 centímetros, e magro. Foi preciso lembrá-lo de adicionar carne às suas refeições. Ao lado dele estava uma linda jovem bronzeada. Ela tinha cerca de 1,70 metros de altura, um corpo bem torneado com músculos definidos. Tinha olhos azuis e cabelos negros presos em um rabo de cavalo com duas mechas laterais. Vestia roupas típicas das tribos aquáticas do sul, uma blusa azul justa e calças pretas largas, que deixavam à mostra os detalhes da parte superior do corpo. Seu corpo era bastante musculoso e tonificado, mas ao mesmo tempo feminino. Seus seios eram grandes para sua idade. Ele conseguia identificar essas pessoas do programa. A garota é Korra. O rapaz é Tenzin? Touchin. Bem 10? Eu juro, começa com 10. Conheçam esses caras. Esta é Korra, a Avatar, e este é Tenzin, o conselheiro, apresentou Lin. Shen acenou levemente com a cabeça. Prazer em conhecê-lo. Tenzin inclinou levemente a cabeça. Por outro lado, a garota, Korra, cerrou os punhos e o encarou. Eu te conheço. Você é a Shen.
aquela que é conhecida pela sua sequência perfeita de nocautes. Tenho que dizer, sua última luta foi fantástica. Ela deu alguns socos no ar. Aquela chama roxa foi uma surpresa. O jeito que você assustou aquele cara a ponto de fazê-lo pular do ringue foi o golpe da temporada. Mas, infelizmente, estragou seu hat-trick. Shen sorriu e estendeu a mão. Parece que você me conhece. Embora estivesse sorrindo, era apenas uma demonstração de educação. Korra colocou as mãos atrás da cabeça. Ela deu uma risadinha. Desculpe, falei demais. Shen observou sua postura, que combinava com a tonicidade de seu corpo. Está tudo bem. Eu vi algumas das suas lutas. Você está indo bem. Continue assim e você se tornará um dobrador de água melhor, disse ele, mentindo um pouco. Ele só tinha ouvido falar deles no rádio. Ah, então você já os viu. O sorriso dela se alargou. Espero que você melhore até o torneio. Espero poder participar, disse ela. Estamos a uma vitória de nos classificarmos para o torneio. Tenho certeza de que nos encontraremos novamente, respondeu Shen. Lin se colocou entre Korra e Shen, interrompendo. Chega, vocês dois. Temos um dobrador de sangue para derrotar. Continuem com essa conversa idiota sobre torneio quando terminarmos. Korra lançou um olhar fulminante para Lin e bufou. Tenzin relaxou os braços e soltou um longo suspiro. Em seguida, assumiu uma expressão firme. Tá, Horlo, eu sempre soube que havia algo de errado com ele. Então parece que ele estava tentando tomar a cidade. Eu deveria ter previsto isso antes, disse Tenzin. Ele se virou para Shen e perguntou, então você é o gênio que o descobriu. Shen olhou fixamente para o monge, que estava usando uma linguagem aristocrática. Sim, respondeu Shen em linguagem simples. Como você chegou a essa conclusão? Trabalho árduo, disse Shen. Não temos tempo a perder. Chefe, você tem sua testemunha. Sim, respondeu Lin, franzindo a sobrancelha para ele. Vamos entrar, disse Tenzin, empurrando seu barrete de monge e entrando primeiro. Com a entrada de todos, Shen ficou parado no andar de cima, entre uma das muitas estantes de livros. Ele encontrou um bom lugar para se esconder. Olhou para baixo, para uma sala grande com uma estante que cobria as paredes. Lin, Korra e Tenzin entraram. Ta Horlo, que estava em sua mesa lendo um livro, ergueu os olhos. Tirou os óculos e disse, a quem devo a honra de receber a visita do filho de Aan, do chefe de polícia e do avatar, disse Ta Horlo. Ele era um homem alto, bronzeado e musculoso, com cabelos trançados. Você não deve isso a ninguém, sua dominadora de sangue imunda. Lin deu um passo à frente e colocou o pé sobre a mesa, estragando o livro. Ta Horlo franziu as sobrancelhas, parecendo não entender as palavras de Lin. Não faço a mínima ideia do que você está falando. O outro pé de Lin não estava coberto por sua armadura de metal. Nesse estado, ela poderia funcionar como um detector de mentiras. Consigo sentir o cheiro do sangue do seu pai em você, disse Lin, e tenho uma testemunha. Fong, entre. Da porta entrou um jovem que tinha a mão em volta do pescoço. Fong entrou e apontou o dedo para o vereador. Ele me sequestrou e me colocou em um lugar isolado. Posso testemunhar tudo o que ele fez comigo e posso provar que foi por capricho dele que ele me jogou lá. Inacreditável. Ta Horlo bateu as mãos na mesa e se levantou. Virou-se para Tenzin e disse, apontando para Lin, ela e o capanga dela estão conspirando para me derrubar. Tenzin, não acredito que um homem honesto como você, filho do avatar anterior, acreditaria em uma coisa dessa sem provas concretas. Como eu consegui dobrar o sangue daquele homem? Pergunte a ele quando foi sequestrado e vamos ver se aconteceu durante a lua cheia. Essas são acusações sérias, Ta Horlo. Você pode ter um julgamento justo, disse Tenzin. Se as provas estiverem a seu favor, você será libertado. Tenzin, gritou Lin. Não precisa disso. Eu, o chefe de polícia, vi ele manipulando meu homem com dobra de sangue. Fui eu quem o incriminou. Tenho toda a autoridade do mundo para prender Ta Horlo e interrogá-lo. Além disso, vi sua história e ele é filho de Yakone. O nome do pai de Ta Horlo e o nome falso que Yakone adotou após a cirurgia plástica coincidem. Tenho todo o direito de me defender se você não me mostrar um mandado. Ta Horlo assumiu uma postura curvada, pegando água de uma cachoeira quase artificial. Pela primeira vez, Ta Horlo pareceu preocupado, mas continuou fingindo. Ta Horlo, ela tem todo o direito de prendê-lo, disse Tenzin. Depois vamos interrogá-lo sobre seus antecedentes. Se Yakone for seu pai, você não tem o direito de estar no conselho. O quê? Inacreditável. Ta Horlo cerrou os dentes e estendeu as mãos. Da água ao lado dele, espinhos afiados se dirigiram para eles. Não abuse da sorte, velho. Korra sorriu com desdém. Ela ergueu as mãos, criando uma parede a partir do chão. Tenzin saltou e disparou um jato de ar comprimido em Ta Horlo, que não viu o ataque chegar. Ta Horlo foi arremessado para longe. Quando seu corpo atingiu a estante, Korra moveu as mãos. Outra estante se moveu e encaixou Ta Horlo entre os dois lados. Com a queda da estante, o dobrador de água se levantou em meio à bagunça. Seu cabelo e roupas estavam desarrumados. Com uma expressão furiosa, ele os encarou. Vocês insistem em me derrubar, então que assim seja. Ele sorriu com desdém. A culpa é toda de vocês por se intrometerem nos meus planos. Não posso deixar que as pessoas saibam o nome do meu pai. Se todos vocês desaparecerem, ninguém descobrirá a verdade. Assim. E como você vai fazer isso? Perguntou Korra, assumindo uma postura de dobra de fogo. Pergunta boba, mas eu também preciso de uma resposta para isso. Shen queria aprender como funcionava a dobra de sangue e Ta Horlo estava prestes a usá-la. Ta Horlo deu um sorriso irônico para Korra.
Ele abriu bem o olho esquerdo. Houve um intervalo de meio segundo a 1 segundo até que o corpo de Korra congelou. Ela flutuou um pouco no ar. Tahorló ergueu as mãos, controlando o corpo de Korra. Vamos lá. Will, cala a boca, Korra, disse Tahorló com raiva. Shen pareceu perceber algo, mas para confirmar, precisava esperar a reação dos outros. Tahorló se virou para os outros, que estavam prestes a reagir. Ele arregalou os olhos, e os demais congelaram, lutando para mover seus corpos. Parece que ele não os estava dobrando. No entanto, ao mesmo tempo, ele usou seu chi para congelá-los. Primeiro, ele precisava encará-los com um olhar fulminante. E havia um pequeno intervalo de tempo até que sua dobra fizesse efeito. Ele olhou para Korra, e o feitiço não se desfez dos outros. Certo, comente. Há uma janela de meio segundo a 1 segundo se ele usar os olhos. Ele só congela o sangue. Então, significa que assim que um dobrador de sangue olhar na sua direção, você estará sob o controle dele. Eles também precisam ver você. Tahorló começou a zombar de todos enquanto curvava seus corpos no ar. Bem, preciso me livrar de você para sempre. Acredito que os igualitários levarão a culpa. Depois que eu os derrotar, serei o herói da cidade e ganharei ainda mais poder. Lin, Tenzin, Korra e Fong estavam se debatendo sem conseguir falar. Shen saltou da prateleira mais alta e alcançou o chão. Tahorló o notou e disse, mais alguém? Que idiota! Murmurou Lin. Tahorló se virou para Shen. No instante em que estava prestes a abrir bem os olhos, Shen passou as mãos pelo chão, criando uma parede de fogo violeta que se espalhou por 5 metros ao seu redor. Queimou tudo, produzindo fumaça. Tahorló acenou com a mão, controlando a água para apagar o fogo. O vapor subiu e assim que se dissipou, a visão ficou clara. Shen não estava lá. Ele havia usado seu controle de chi para triplicar sua velocidade, além de usar passos de fogo para potencializar ainda mais essa velocidade. Ele simplesmente apareceu atrás do vereador. Ele colocou a mão no ombro de Tahorló e disse, ganhei na loteria. Da mão de Shen, um relâmpago foi liberado. O corpo de Tahorló brilhou em azul. Por um breve instante, seu esqueleto apareceu. Quando o vereador sofreu uma concussão, um cheiro de queimado emanando de seu corpo fez com que o grupo caísse de joelhos. Korra, Lin, Tenzin e o novato recuperaram o controle de seus corpos. Jin, derrotando Tahorló, um dobrador de sangue nato? É mais 90 mil de experiência. Você subiu para o nível 17, 35 mil de 90 mil. É mais 90 mil de experiência acumulada. Dominação de relâmpagos mais 20 mil de experiência? Dominação de relâmpagos nível 15, 45 mil de 50 mil. Shen ouviu a notificação. Ele sentiu que tinha derrotado um chefe poderoso. A notícia era boa demais para ser verdade, e ele quase desmaiou. Lin colocou a mão no ombro dele. Você está bem? Você quase caiu, disse Lin, e pela primeira vez sua voz soou normal. Sou mesmo? Shen respondeu com uma pergunta antes de olhar para Tahorló. Você está bem? Quase caiu, perguntou Lin. Por mais estranho que parecesse, sua voz soava afetuosa. Sou mesmo? Shen respondeu com uma pergunta antes de olhar para Tahorló. Ele recuperou o equilíbrio e Lin recuou a mão. Ela olhou para o homem caído e queimado. Tahorló, que havia dobrado o sangue de todos e estava prestes a partir, agora jazia no chão, derrotado. Essa foi a melhor dobra de relâmpago que eu já vi, disse Tenzin, caminhando e colocando as mãos atrás das costas. E essa sua velocidade. Eu só vi um borrão de você. Pensei que já tivesse lhe dito para manter distância e lançar raios de longe, disse Lin, repreendendo-o. Você tem ideia do que pode acontecer se falhar? Não precisava bancar o estiloso. Shen deu um passo para trás, afastando-se de Lin. Ele esfregou a orelha. O volume da voz dela era muito alto. Descobri o ponto fraco dele e queria testá-lo, disse Shen. Lin cruzou os braços sobre o peito e perguntou, e qual é essa fraqueza? Shen havia lhe contado que Amon era um dobrador de sangue quando ele estava no hospital. Conhecer a fraqueza de um dobrador de sangue, o tipo mais temido de dobra, era uma questão imprescindível. Tahorló lhe contará mais sobre Amon, que é muito mais poderoso do que qualquer dobrador de sangue comum. Não acho que derrotá-lo seja tão fácil quanto derrotar Tahorló, disse Shen. De qualquer forma, a fraqueza que notei é que ele precisa vê-lo para capturá-lo sob seu domínio. Há um curto período de tempo antes que o domínio deles faça efeito. Existe apenas uma maneira de derrotá-los. Shen ergueu a cabeça e respirou fundo. Pensou na revanche entre ele e Amon. Se essa batalha acontecesse, seria entre o dobrador de relâmpagos e o dobrador de sangue mais avançados. Soletre logo, disse Korra com os seios tremendo. Ela parecia não saber ainda que Amon era um dobrador de sangue, ou talvez soubesse. De qualquer forma, saberia. Ele se virou para Korra e disse, velocidade é o que você precisa. O homem mais rápido vencerá. Ao ouvir a resposta dele, Korra suspirou frustrada. Seus cabelos foram empurrados para trás. E obviamente você é quem consegue se mover tão rápido. Não é necessário, disse Tenzin. Na dobra de ar, existem técnicas para aumentar a velocidade. O homem mais rápido do ocidente venceria. Era assim que Shen pensava. Enquanto ele e Korra conversavam, Beifong se abaixou e colocou a mão em Tahorló. O metal de sua armadura prendeu Tahorló. Então você disse que eles precisam enxergar ou usar os olhos? Perguntou ela. Shen assentiu com a cabeça. Certo, isso deve resolver o problema. Ela enfiou a mão no bolso e pegou um pedaço de roupa. Enrolou-o nos olhos de Tahorló. Assim, ele não vai olhar para nós nem se mexer. Ele deveria admitir. Ela certamente era uma mulher madura e experiente, que sabia como fazer seu trabalho.
mas parecia não saber como administrar a própria vida. Se o que você estava dizendo for verdade, então Amon, em algum momento, tentaria libertar Tahorlo. De qualquer forma, ele será bem-vindo para atacar a delegacia. Eu não subestimaria. Nós temos você e o Avatar, disse ela, olhando primeiro para Shen antes de se virar para Korra. Tenzin interveio. A Avatar ainda está em treinamento. Ela ainda não pode lutar. Korra bateu o pé no chão. Mas eu ainda sou o Avatar. É meu dever. Um Avatar que está em treinamento, disse Tenzin com firmeza. Shen respirou fundo. Quer ir embora? Estou farto deste lugar. Shen, a propósito, disse Korra. Pensei que tivesse aprendido com os melhores dominadores de fogo. Mas o seu fogo, essa cor roxa, como você o fez? Sou autodidata. Shen sorriu para ela. Você aprende e depois descobre o resto. Não se limite ao que lhe foi ensinado. Entendi. Vou usar esse conselho e te dar uma surra no torneio, disse ela, desafiando-a. Shen virou a cabeça e soltou uma risadinha. Tenzin suspirou, e Lin revirou os olhos. Shen simplesmente a ignorou. Preciso de uma bebida. E eu preciso interrogar esse cara, disse Lin. Eu vou com você, disse Shen. Espero que não se importe, chefe. Que assim seja. Ela suspirou para ele. Não diga nem faça nada. De qualquer forma, preciso que você esteja por perto para que eu possa confirmar o que você disse. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.